sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do ABIQUIMcast. Eu sou Camila Hubner, gerente de assuntos regulatórios e sustentabilidade da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química. Hoje vamos falar em mais um episódio sobre a COP30, a Conferência das Partes do Clima, que vai acontecer agora no próximo mês de novembro aqui no Brasil, e a sua relação com o papel da economia circular como facilitadora para a descarbonização. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio do ABIQUIMcast Mariana Orsini, líder regional da Dow no Brasil e diretora de Relações Governamentais para a América Latina. Uma liderança que tem se destacado na construção de pontes entre setores público e privado em prol da sustentabilidade. Mariana, seja muito bem-vinda aqui ao ABIQUIMcast. É um prazer enorme ter você com a gente. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Então, para começar, Mariana, eu acho que seria muito importante você trazer um pouco da sua experiência, da sua trajetória profissional ao longo dos anos e de que forma essa sua experiência ela ajuda e ajudou a consolidar a sua visão sobre sustentabilidade. Ótimo. Eu sou formada em Relações Internacionais. Então, acho que dentro dessa vontade, essa formação veio com uma vontade de construir pontes, como você muito bem colocou na apresentação. Então, eu comecei pensando nessa visão de que o mundo é interdependente, as pessoas todas estão conectadas de alguma forma ou outra. Eu acho que essa é uma conversa que se desloca muito bem para a discussão de mudanças climáticas, né, do impacto das mudanças climáticas na nossa vida. E ao longo dessa trajetória, trabalhei no poder público, trabalhei em nível subnacional, no governo do estado de São Paulo, depois na prefeitura de São Paulo, sempre com esse objetivo de identificar oportunidades de cooperação internacional. A partir dessa visão de cooperação e ver que o resultado de um trabalho bem feito é qualidade de vida para a sociedade, para o nosso entorno, eu também fiquei muito interessada em trabalhar em diplomacia corporativa, que era um termo que, para a minha formação, estava começando a aparecer. Na época de 2008, foi um momento muito tenso das dinâmicas globais, da crise do subprime, as bolhas financeiras nos Estados Unidos, e a interação entre governo e empresas ficou muito forte. A partir daí, eu comecei a trabalhar na Dow, na área de relações governamentais, e estou há 14 anos lá, sempre trabalhando e navegando o universo de construção de relacionamento, estabelecimento de diálogo. Então, eu estava ou em relações governamentais, ou na área de comunicação corporativa, ou na área de comunicação para os negócios. Eu estive na área de comunicação para o negócio de plásticos, e agora voltando com essa responsabilidade dupla de pensar relações governamentais para toda a nossa região da América Latina, e com esse chapéu de diplomacia corporativa, no final das contas também, com essa posição de country leader, acho que a gente se consolida como um construtor de diálogos para essa nova fase que a indústria está passando e que vai precisar se renovar, Com certeza. Eu acho que é importante essa experiência que você traz de ter atuado no setor público e agora não, mas já há um tempo no setor privado, e que você consegue trazer visões diferentes, especialmente para um tema que a gente tem aqui nesse episódio do ABIQUIMcast, que é um tema muito ligado ao que está acontecendo no momento. A economia circular é um novo modelo de negócio. É novo, mas para as empresas, mas se a gente pensar esse modelo de aproveitar na natureza, nada se cria, tudo se transforma, não é tão novo assim, Perfeito. Mas eu acho que essa sua experiência é muito importante para o setor privado onde você atua hoje, E pela primeira vez, a economia circular, ela estará entre os temas, oficiais da Conferência do Clima, agora na COP30. Então, como que você enxerga esse novo modelo, as oportunidades que esse modelo traz, como sendo uma alavanca para enfrentar a crise climática, que é o que a gente vai, de fato, discutir durante esses dias da COP30?
Eu fico muito feliz, eu fiquei muito feliz quando eu vi os dias temáticos e ver Economia Circular, dias 10 e 11 de novembro, também começando, né, esse movimento de discussões de integração. Eu acho que quem já trabalha com sustentabilidade, ou está conectado com a discussão de sustentabilidade há algum tempo, reconhece a complexidade de uma discussão sistêmica e transversal, porque ela demanda muitas partes envolvidas e engajadas para fazer a mudança acontecer. E eu acho que a discussão de mudanças climáticas e a discussão de economia circular caminharam por tempo demais em paralelo. E parecia que era uma escolha, né? Ou a gente bota energia na circularidade, ou a gente bota energia na discussão de descarbonização das nossas indústrias, e uma está intrinsecamente conectada com a outra. Né? A gente tem trabalhado há muitos anos aqui, já na Abiquim, inclusive, na Dow e na Abiquim, o reconhecimento de que nós temos um papel a tomar, mas que a gente também está inserido num contexto em que a Revolução Industrial não pensou circularidade, ela pensou linearidade. Então, todos os modelos econômicos foram construídos a partir dessa lógica. Então, eu acho que conseguir trazer essa discussão para uma conferência entre as partes, instalada no Brasil, no momento em que as discussões sobre o Acordo Global de Plásticos, né, pelo fim da poluição plástica, tem mais algumas fases a serem avançadas, é muito importante para que a gente também consiga fazer as integrações entre as discussões, né? A Dow tem um compromisso de fazer grandes mudanças. Então, a gente tem 3 metas relacionadas à economia circular e à descarbonização. E uma delas pressupõe que a gente só vai fazer vendas de produtos para embalagens, plásticos para embalagens, se forem embalagens recicláveis. Então, demanda uma coragem, né? Você assumir uma responsabilidade para além da sua fase da cadeia de valor, mas é um passo importante para que a gente também seja o propulsor dessa mudança, né? Bacana. E eu acho que isso traz, o que você colocou agora, ela vai de encontro ao próprio trabalho que a Abiquim vem desenvolvendo em relação à descarbonização da indústria química, tomando como rumo a neutralidade de 2050. Uhum. Nós estamos finalizando um estudo para a indústria química brasileira, justamente sobre a descarbonização com esse horizonte de 2050 e que enxerga a circularidade como uma das tecnologias para alavancar a descarbonização, né? Então, como sendo aquilo que hoje é considerado um resíduo, como uma fonte de carbono, uhum, para que ele sim contribua nesse processo de descarbonização. Então, é muito interessante ver como as coisas se conectam e como a indústria química, ela, apesar de ter feito muito ao longo dos anos, ela pode, dentro desse processo de revolução industrial que você colocou, trazer e agregar ainda mais, pensando num futuro mais sustentável. E eu acho que a gente tem muitos exemplos na nossa indústria ao longo das décadas. A Dow é uma empresa de 128 anos, a gente tem muitas indústrias consolidadas há muitas décadas também, e que já tinham na sua forma de produzir um olhar até especial para o rejeito, né? Que eu acho que é uma das discussões da circularidade, é como a gente ressignifica o resíduo e o rejeito. E eu acho que a gente tem vários exemplos de operações, né? Por exemplo, a nossa produção na Bahia, em Aratu, é uma produção de soda cáustica e cloro, que também é um subproduto do nosso poliol que vai para a nossa operação do Guarujá. A própria produção de soda cáustica e cloro é a partir de uma água muito salgada, que é a salmoura, que passa por um processo que separa o Na do Cl e tem hidrogênio no final. Então, a gente não tem resíduo nessa produção, é uma produção já pensada pela lógica da circularidade, né? Do berço ao berço, eventualmente. Se a gente for pensar historicamente, a indústria química, ela pratica a circularidade do portão para dentro há muitos anos, né? Como você deu bem falou o exemplo na Dow, mas a gente tem outros exemplos, então, da reutilização de resíduos, do reuso de água, da reutilização de correntes de processos industriais, ou seja,
ela mesma, ela já pratica esse modelo de circularidade dentro da própria, né, da própria indústria. Então, você aproveitar isso, né, mudar o modelo de negócio da porta para fora, né? Exatamente. Então, isso é muito importante. Acho que agora a gente poderia falar um pouco, Mariana, como você enxerga, então, a partir dessa mentalidade de mudança, né, dos processos dentro das próprias companhias, como que você enxerga os gargalos no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, para que de fato a gente consiga alavancar a circularidade em termos de modelo de negócio? Eu acho que o primeiro gargalo que nós conseguimos superar como indústria foi reconhecer que a gente precisava fazer parte da solução, afinal de contas a gente é parte do problema, né? A gente está inserido, como a gente já comentou algumas vezes, nessa indústria com uma lógica linear. Então eu acho que o reconhecimento de que é um esforço coletivo, de que as indústrias precisam repensar seus processos e o que significa inovação. Os governos precisam entender que a legislação precisa acompanhar essas discussões, que a complexidade da discussão está além de um ponto na cadeia, né? Então, se a gente for pensar numa indústria de produção de plástico, por exemplo, né? Nós somos produtores do pellet de polietileno que vai para uma empresa transformadora de plástico, vai fazer a embalagem a pedido de uma outra empresa, que é uma empresa de bens de consumo, que vai inserir seu produto e colocar na gôndola. A gente também tem o consumidor pensando nesse processo, né? Todos eles têm uma parte. Então, acho que reconhecer que a gente tem que fazer um esforço coletivo e que cada parte tem um papel a cumprir, eu acho que é muito importante. Quando a gente passa por questões muito complexas, é muito fácil encontrar um vilão para odiar, né? É um jeito, também é uma forma da gente se defender dos grandes temas e pensar em como lidar com eles. Eu acho que a gente também tem feito um esforço muito grande de botar em perspectiva que é uma discussão não sobre vilões, e sim sobre mudanças de modelos mentais e de modelos industriais, né? Então, falando sobre o plástico, a gente tem se deparado com muitos ataques ao plástico enquanto vilão, né? E passou muito tempo reorganizando essa conversa e efetivamente participando das conversas, né, Camila? Porque eu acho que também a gente é uma indústria que ficou muito ensimesmada em algum sentido, né? Para conversando só com os nossos grupos de influência imediata e não conversou com o público final de forma clara e, portanto, quando a gente não participa das conversas, alguém fala por nós. E abrir mão de contar a nossa própria história tem os seus riscos. Então, acho que tem o desafio de aprender a conversar de uma forma mais simples com a sociedade, né, e um diálogo, não só uma defesa de setorial, acho que é um reconhecimento de que a gente precisa fazer esse esforço junto, e com uma modernização de políticas públicas em que a gente pode escolher. Eu gosto do paralelo que se faz da política da cenoura e do pau, não sei se você já ouviu falar, que nos Estados Unidos uma das formas de estimular a política pública é oferecer um incentivo que é a cenoura. Na Europa, por exemplo, eles estão lá com o pau para bater em você se você não cumpre com as solicitações. Então, acho que a gente precisa trabalhar aqui no Brasil em qual é o modelo que funciona para a gente criar uma indústria renovada e estimulada e adequada a esse ambiente. Se a gente está falando, por exemplo, no caso de que os resíduos hoje são a nova matéria-prima, que condições a gente oferece para a indústria para acessar essa matéria-prima, né? A gente está falando de uma transição de um lugar onde a sua fonte de matéria-prima tem confiabilidade, tem continuidade, você tem segurança sobre com que frequência você vai receber e que você vai receber o tempo inteiro. Está sob o nosso controle, né, e acompanhamento. A mudança para uma economia circular pressupõe que agora a gente vai minerar matéria-prima, né, em países continentais como o Brasil, em muitos lugares, né? Então, como a gente faz essa transição de uma forma confiável, que a gente vai ter uma matéria-prima que faz sentido, que ela foi selecionada de forma adequada, onde essa cadeia agora, né? Quem são os novos agentes dessa cadeia? E a Biquim tem feito um trabalho muito legal em trazer luz para o fato de que cooperativas de catadores, por exemplo, são ela da cadeia muito importante para essa circularidade funcionar.
inclusive para qualificar os materiais, né? Tem um beneficiamento de matéria-prima que vem junto com esse trabalho de cooperativas, que é essencial para a gente fazer essa transição. Então, eu acho que um ambiente em que a gente cria espaços de diálogo aberto, onde a gente conversa com o governo e traz as complexidades que é essa transição para o governo, onde a gente tem apoio para a inovação, né? Porque a gente também está falando de novas formas de reciclagem. A gente fala de reciclagem mecânica, que é a mais fácil, mas a gente também está falando de reciclagem química, né? É um processo industrial que tem vários caminhos para os quais a gente pode avançar, mas ainda tem muita inovação tecnológica para acontecer. O Brasil quer incentivar que essa inovação aconteça e saia daqui, da região, ou a gente vai importar as tecnologias de outras regiões, vai esperar ver se o modelo se prova. Não acho que nem que tem certo e errado, mas a gente precisa construir junto esse caminho para que a gente também se organize. A gente está numa empresa multinacional global. Então a Dow vai tomar as decisões de onde ela vai fazer os investimentos. Se a gente tem um ambiente que oferece subsídio para inovação, a gente vai muito provavelmente tomar decisão por investir ali. Se a gente está falando de uma região que não tem tantos incentivos, a gente disputa com todo mundo, né, as verbas de inovação interna da companhia. Isso vai ser um elemento de discussão, né? Então, acho que esses são os principais pontos e como a gente encontra um governo disposto a caminhar junto conosco nessa transição. E eu acho que, nesse sentido, a Biquim tem feito um trabalho muito inspirador em conversar insistentemente e constantemente com vários ministérios que estão envolvidos. Não é só o meio ambiente que está envolvido, a gente tem claro, desenvolvimento, indústria e comércio, o Ministério da Fazenda e muitos outros agentes, MCTIC também. E é uma conversa que a gente faz a primeira rodada e logo em seguida tem alguma novidade que demanda uma segunda rodada. Então, acho que essa resiliência, em estar sempre disposto ao diálogo, faz com que a gente consiga ter um ambiente mais profícuo para investimentos locais. Bacana. Porque a gente entende, né, a questão dessa migração desse sistema linear para um sistema circular é uma questão complexa, né? E para todos os problemas complexos não há uma solução ou única ou simples, sim, né? Então, tanto a indústria, no desenvolvimento de novas tecnologias, de repensar os né, em como ele é concebido, o governo desenvolvendo políticas públicas que consigam subsidiar investimentos ou principalmente dando previsibilidade, porque a indústria ela trabalha com previsibilidade, né? Ela precisa investir. Para a gente quebrar barreiras, a indústria ela tem condições de fazer isso, né? Mas ela precisa ter previsibilidade para fazer isso. E eu acho que as políticas públicas elas são essa conexão com a indústria. Então, acho que tem um alinhamento e essas conversas, elas sempre são necessárias e muito bem-vindas para que a gente crie esse ambiente favorável para essa transição. Exato. Né? Entre governo e entre indústria, né? Uma construção conjunta. Eu acredito que essas grandes mudanças, elas não acontecem só a indústria ou só o governo, né? A questão da cenoura e do pau, né? São todos os lados, e não só governo e indústria, mas sociedade como um todo, porque a gente está falando, na verdade, de consumidor, de mudanças de paradigmas, né? Exato. Então, é uma mudança realmente muito grande de mundo, né? E a indústria, a Biquim, ela tem um posicionamento sobre a economia circular público, onde nós temos um compromisso com questões ligadas, então, à avaliação por ciclo de vida, ao olhar aquele produto até o fim da vida, de fato, ao desenvolvimento de novas tecnologias, né? Mas acho que isso passa muito pelo que você colocou agora, né, Mariana? Sim, e reforço, eu acho que o grande avanço que eu enxergo no Brasil da indústria química nessa discussão de circularidade é, primeiro, a nossa capacidade de participar ativamente dessas discussões globais que têm acontecido sobre circularidade
e de termos uma entidade que consegue produzir conhecimento técnico e científico para dialogar com o governo de forma a dar para eles o repertório e a perspectiva da indústria, né? A gente sabe que as discussões de sustentabilidade também são objeto de muitos questionamentos de ONGs, como se a defesa de interesses da indústria fosse uma coisa negativa e muito vinculada ao lado pejorativo de tráfico de influência, né? A própria palavra lobby é usada de uma forma muito distorcida. Mas fato é que uma boa construção de políticas públicas pressupõe o ouvido aberto para entender todas as complexidades e os dados científicos que vão impactar essa tomada de decisão, né? Então, eu acho que ter um locus de discussão representativa da indústria, como a Biquim, facilita também o diálogo com o governo, porque também estabelece uma referência técnica, né? Para que a gente tenha as conversas baseadas em ciência e não em múltiplos públicos querendo puxar as discussões para os seus lados, né? Acho que nós, como a Biquim, né, como indústria química, nós sempre procuramos discutir todos os temas, não só o tema da circularidade, mas todos os temas que circundam a indústria química na ciência, né? A química é uma ciência, então os temas eles precisam ter fundamento técnico e científico, né? Acho que isso é muito importante numa discussão. Em relação à COP, que a gente está aí às vésperas da COP, o que você espera sobre esse debate, né? Em relação à economia circular, a esse novo modelo, durante essas discussões ali, nesses dias de COP? Camila, eu acho que a beleza que eu tenho identificado nessas últimas discussões de COP é como as empresas enxergam na COP também um momento de discussão de quem está conectado com sustentabilidade, com o futuro, olhando para a descarbonização. Então, a primeira coisa que eu tenho de expectativa na COP é que a gente tenha as empresas comprometidas com sustentabilidade, com metas nas suas ambições presentes, né? As negociações e discussões acontecem entre governos e isso é fabuloso, mas todo o ambiente que se cria ao redor é um ambiente que identifica quem são os pares que estão efetivamente comprometidos, né, até essa conversa. Então, eu espero que de lá saiam boas conversas de negócios daqui para frente. Conversando com o nosso CSO, né, o nosso Chief Sustainability Officer, que é um brasileiro, inclusive, o André Argenton, um cientista que foi estabelecendo carreira dentro da Dow, um cara muito focado em fatos e dados. E uma das coisas que ele estava conversando conosco, ele vem para a COP, as conversas que saem nesse ambiente são conversas muito mais dispostas a pensar no futuro do que numa reunião de dia a dia. Tanto que o nosso conceito de pegada de carbono de produto, uma metodologia que a gente tem desenvolvida e tem testado ela ao longo desses últimos meses, foi iniciada a partir de uma conversa numa COP. Então, eu acho que é um ambiente para construir boas parcerias e bons negócios, especialmente com empresas que têm essa visão de futuro. Eu acho que um segundo ponto que a gente pode esperar é como a gente vai fazer essa cooperação de políticas públicas funcionar. Se todos os países, né, um evento global e todos os países aqui estão juntos, imaginam que a gente vai ter várias oportunidades de identificar similaridades e cooperação regulatória em políticas públicas que podem surgir dessa discussão. Você bem sabe, porque acompanha esse tema, o Chile e a Colômbia têm já legislações de economia circular bastante avançadas, cada uma com seus lados bons e lados ruins e aprendizados para a gente traduzir para cá. Quem mais está discutindo economia circular? Quais são as boas práticas que a gente eventualmente pode compartilhar com o resto do mundo? Então, acho que esse é um espaço importante para a gente trabalhar. E acho que ver casos mais reais implementados, né, não só de políticas públicas que funcionaram, mas de empresas que fizeram a virada de chave já e estão trabalhando para viabilizar a circularidade.
Então, nós temos trabalhado muito em dar visibilidade ao trabalho que a gente tem feito com construção dessa nova cadeia de valor, esse novo elo da cadeia consolidado, que são as cooperativas de catadores, como a gente também assume que existem desafios para profissionalizar e aumentar o volume e a escala desses produtos. Esse é um caminho. Também temos pensado nas novas tecnologias e inovações, reconhecendo que a gente não faz tudo sozinho. A nossa produção de plástico a partir de resíduo é feita em colaboração. A gente tem um produto, né, resina plástica, que a gente chama de PCR, em colaboração com um parceiro. Então, nós também queremos apresentar esses produtos. E não só esse produto falando em plástico, mas reconhecendo que a circularidade vai reorganizar os materiais, como nós, enquanto indústria química, viabilizamos a reciclabilidade desses materiais. Então, o nosso negócio de coatings, por exemplo, tem um material que garante que as embalagens de papel também sejam viáveis para reciclagem. A gente também precisa reconhecer que, enquanto indústria química, que se coloca como indústria das indústrias, a gente tem um papel para viabilizar essas inovações, né? Então, acho que tem uma vontade de demonstrar as inovações que já chegaram. A gente fez uma parceria com a Procter & Gamble, com a P&G, para desenvolver uma tecnologia de reciclagem mecânico-química, um caminho entre as duas metodologias, para viabilizar mais reciclagem de embalagens. Acho que também tem espaço para a gente contar as boas histórias da colaboração pela inovação. Bacana. Então a gente espera que seja também um ambiente de troca, né? E de troca de experiências, troca do que está acontecendo e quem já fez e que deu certo em relação à circularidade, né? É isso, ninguém faz nada sozinho. A gente não precisa inventar do zero todas as inovações. A gente pode aprender muito em colaborar e compartilhar as práticas. Bacana. Muito bom, Mariana. E, infelizmente, nós já estamos aqui trabalhando para encerrar o nosso ABIQuimCast, mas antes, Mariana, tem uma última pergunta aqui. Acho que é importante você deixar aqui um recado, um conselho, vamos dizer assim, né? Para aqueles profissionais. O tema é tão recente que acho que vale a pena deixar um recado para os profissionais, para as empresas que querem se preparar para as oportunidades, né, que não só a COP do clima pode gerar, mas que todo esse movimento de mudança de modelo de negócio que a economia circular traz pode oferecer. Ótimo. Acho que reconhecer que para essas grandes mudanças complexas, uma característica e uma habilidade que a gente precisa ter é resiliência, né? Nós temos discussões de anos em políticas públicas que demandam muita energia. Às vezes os pressupostos iniciais já não funcionam mais e a gente precisa renovar. Então acho que a resiliência para entender que algumas discussões demandam muitas partes envolvidas e, portanto, muitos alinhamentos, convencimentos ou diminuição de resistência, eu acho que é um passo importante. E diria que não só para os profissionais que estão pensando em trabalhar COP30 e sustentabilidade, acho que qualquer característica, hoje em dia a gente demanda muita resiliência. Acho que no nosso caso, por exemplo, pensando em COP30, quando a gente decidiu mergulhar na experiência dessa COP em Belém, a gente encarou como uma jornada, que novembro agora é um ponto, né, de chegada da primeira fase dessa jornada, mas que começou em identificar quais eram os nossos clientes e parceiros que já estavam se organizando para a COP30, então qual é o alinhamento de visão de futuro que a gente consegue identificar, quais são as empresas que estão com metas e precisam atingir as suas metas e a gente pode virar um parceiro para oferecer essas soluções, como podíamos construir ao longo desse ano colaborações para entregar um resultado positivo para esse primeiro ponto de chegada, que é novembro, e como isso também pode ser uma forma de continuar colaborando
nesses processos que são mais longos, né? A gente sabe que mudar a classificação ou detalhamento de um ingrediente de um produto, às vezes demora anos, né? Para uma inovação ser viabilizada. Então, para que a gente não desista e foque nas parcerias que fazem sentido, encarar tudo como uma jornada. Eu acho que a segunda coisa que a gente pode também sugerir é acompanhar de perto os movimentos das indústrias globais. A gente sabe que no movimento geopolítico tem muitos questionamentos à sustentabilidade, tem um receio inicial de como as empresas se posicionam, muitas recuando, né? Depois que alguns países demonstraram posições diferentes do que tinham no passado, ou alguma resistência. Mas esse é um movimento que a sociedade pede e que as indústrias seguem com seus compromissos. Então, talvez a gente tenha um ponto de elasticidade maior entre os prazos em que se esperava que os avanços acontecessem, mas a sociedade segue solicitando por produtos mais sustentáveis. Então, para que o movimento geopolítico e a névoa inicial não signifique uma mudança completa de postura dos profissionais e das empresas, né? Uhum. Então, entender melhor como esse novo xadrez geopolítico funciona, mas não abrir mão da jornada que está sendo construída de um futuro mais sustentável, né? E acho que nunca esquecer que questões ecossistêmicas não se resolvem sozinhas, não tem um agente sozinho para fazer com que isso avance. Então, colaboração, estabelecimento de diálogo, participar com muita paciência e com muita vontade das múltiplas discussões que acontecem, também é uma forma de garantir presença e que as nossas ideias estão ali bem posicionadas. Então, colaboração e cooperação são pressupostos, eu acho, para a gente continuar nesse caminho de inovação, olhando para um mundo que pode ser circular, né? Bacana. Então, eu diria que atenção às oportunidades e colaboração são as palavras-chave. Exatamente. Muito legal, Mariana. Bom, muito obrigada por compartilhar sua visão e experiência conosco. Foi muito rico o nosso bate-papo. Essa conversa mostrou como a economia circular pode transformar, então, os desafios ambientais, né, em oportunidades de fato concretas para o Brasil, especialmente, né? Então, esse foi mais um episódio do AbiQuimCast com Mariana Orsini, líder da Dow no Brasil. Para saber mais sobre a atuação da Abiquim, siga nossas redes sociais e acesse www.abiquim.org.br. Nos encontramos no próximo episódio aqui no AbiQuimCast.